Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Charles falando. Vamos dar continuidade à nossa aula 8. Nós já estamos quase terminando a apostila, nós vamos terminar ela hoje. Hoje é a última aula que eu vou falar da apostila azul Aprender Sempre, certo? Nós estávamos falando na semana passada sobre conjunções e pronomes relativos. Hoje nós vamos fazer os exercícios da aula anterior. Portanto, se você perdeu, não assistiu a aula anterior, assista antes desse vídeo. E se você ficou com alguma dúvida na aula anterior, nessa dúvida a gente vai fazer exercícios a respeito de pronomes relativos, então vai ser mais fácil para você colocar em prática o que você aprendeu. Mais uma perguntinha. Você lembra para que serve pronome relativo? Você lembra qual é o pronome relativo principal? Eu não vou nem lembrar aquela tabela toda que está na apostila. Mas o principal pronome relativo, você lembra? Faz uma semana que a gente falou disso, você não lembra mais? Não acredito! Vamos lá, vamos abrir a apostila. Eu vou abrir a apostila de alguém hoje. Vamos lá no Whats. Quem que eu vou pegar? A apostila de quem aqui? Deixa eu ver. Legal, eu toquei no Whats aqui, ele fugiu. Não era pra fazer isso. Ahá! Agora virou, ficou até melhor pra vocês. Deixa eu ir pro cantinho aqui. Deixa eu escolher a tarefa de quem? Quem? Só porque eu tinha escolhido aqui, sumiu. Oitavo C de novo? Sempre oitavo C? Lembrando, tudo que você tem na apostila, olha só o que eu vou fazer. Tudo que você tem no seu WhatsApp, você pode encontrar aqui, ó, 3 pinguinhos, mídia do grupo, e aí você vai em mídias recentes, você ouve tudo que eu já falei e que os outros professores mandaram, vai em Docs, e aí tem todas as apostilas, inclusive a minha, ó, Aprender Sempre. Estão vendo? É mais fácil assim. Abrir com o PDF. Lógico. Aí a apostila que eu falei, a apostila azul, Aprender Sempre. Nós estamos lá no final dela, já estamos quase acabando, finalmente, né? Nós falamos sobre pronomes relativos. Olha aqui, só relembrando, isso aqui está na aula anterior, você assista a aula anterior antes dessa tarefa. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. O racismo é um sistema que, está até destacado, o que é um pronome relativo, a palavra que vem antes dele, sistema. O pronome relativo que refere-se à palavra sistema. Então, qualquer que seja a frase, você lembra que a palavra pronome relativo que é o principal. Ele se refere à palavra que vem antes dele. Não sei o que está querendo dizer. Não sei o que você está querendo dizer. Às vezes o antecedente pronome relativo não vem expresso. Por exemplo, quem casa quer casa. Tudo isso a gente já falou na aula passada, eu só estou relembrando para você. Assista a aula inteira lá, tem uns 10 minutinhos, vai ser rápido. Aí aqui os principais pronomes relativos, para não dizer todos, porque tem palavras que funcionam, é como se você está na sua casa e estourou um cano. Você não tem um outro cano para colocar naquela hora, você vai e faz uma gambiarra, amarra um pano, uma coisa assim. Pronome relativo faz isso na língua portuguesa. Você pega essa palavra para cobrir um buraco, alguma coisa que está errada ou que não está dando certo na sua frase. O pronome relativo, ele serve para isso e serve para, principalmente, falei 500 vezes na semana passada, para você não repetir a tarefa, para você não repetir a palavra, para você não repetir o termo que ele substitui, certo? Em vez de eu falar 2 vezes a mesma palavra na frase, eu coloco a palavra e depois dela que, qual, cujo. E assim eu não repito palavras na frase, na sentença, porque isso diminui a sua nota na redação, certo? Continuando aqui. A gente leu tudo isso e nós vamos para a natureza selvagem, certo? Na natureza selvagem. Na natureza selvagem de John Krakauer, o autor do best-seller No Ar Rarefeito,
traz uma história real. O corpo em decomposição de um jovem é encontrado no Alasca. A polícia descobre que se trata de um rapaz de família rica do leste americano que largou tudo, se internou sozinho na aridez gelada e morreu de inanição. Quem era o garoto? Por que foi para o Alasca? Por que morreu? Para responder a essas e outras perguntas, John Krakauer refaz a trajetória de Chris McCandless, revelando a América dos que vivem à margem, pegando carona ou circulando em carros velhos, vivendo em acampamentos e cidades fantasmas. Mergulha no mundo da cidadezinha rural, onde homens rudes bebem e conversam sobre o tempo e a colheita. Comparam a história do jovem com a de outros aventureiros solitários que tiveram fim trágico. O resultado é uma narrativa envolvente, por vezes amarga, que os sonhos da juventude se transformam em pesadelo. Pesadelo. 23. Sublinhe o que com função de pronome relativo nesse trecho da resenha. Resenha é esse texto que a gente está falando, certo? Eu parei porque a internet travou. Então, a resenha é o texto que a gente leu. Nesta resenha, para evitar de repetir palavras, sobretudo o nome, que já é esquisito pra caramba, ninguém ia querer ficar falando esse nome toda hora, eles colocaram pronomes relativos. Agora, tá pedindo ali para você sublinhar dentro do texto o trecho em que tem o pronome relativo. Nós já sabemos quais são os pronomes relativos. O principal deles é que, mas também tem os parentes dele, que eu falei na outra aula, os primos, qual, cujo, quais, do qual, de quem, tá na tabela da apostila. Aí aqui, a polícia descobre que se trata de um rapaz de família rica do leste americano que largou tudo. Não sei a resposta, vocês vão ter que se virar para acertar essa. Muito difícil. Eu quase não falei essa resposta. Achem a resposta e sublinhem. 24. Na oração quem era o garoto, o pronome destacado é interrogativo. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Tá gravando? Cadê o tempo? Ah, tá gravando. Ainda, tirar o reloginho aqui porque eu preciso saber quanto tempo eu tô perdendo falando bobagem. Vamos lá, 24. Na oração quem era o garoto, o pronome destacado é interrogativo. Assinale a frase em que ele é relativo. Não sei quem é o garoto que fugiu para o Alasca. Este é o garoto quem fugiu para o Alasca? Este é o garoto quem fugiu para o Alasca? Qual a frase que tem o pronome relativo corretamente empregado? Assinale a resposta certa. 25. Vou subir aqui para poder enxergar. Na passagem onde homens rudes bebem e conversam sobre o tempo e a colheita, o pronome relativo onde retoma um lugar, a ponte. Então, a palavra onde está fazendo referência, é relativo a um lugar. Que lugar que é? Cidadezinha rural ou cidades fantasmas? Leia o texto, leia a frase para fazer a relação da palavra, que é o pronome relativo, com o seu relativizado. Pronome relativo, ele é relativo a alguém. Nesta frase é a quem? Cidade fantasma ou cidadezinha rural? 26. No final da resenha, o pronome relativo que vem precedido de uma preposição. Antes dele vem uma preposição. Identifique-a em ou de. Nossa, vocês são loucos. É só ir lá no texto, na frase do final da resenha e me dizer qual é a palavrinha que está antes do que? Em ou de. Nossa. Qualquer um vai fazer essa, tomara. 27.
O pronome relativo cuja, isso é bonito, hein? Ninguém usa mais. Cuja foi corretamente empregado na frase: Na natureza selvagem é o livro cuja narrativa é envolvente. Essa frase está certa? B. Na natureza selvagem é o livro cuja narrativa é envolvente. Hein? Uai? As duas frases estão iguais? O pronome relativo cuja foi corretamente empregado na frase: Na natureza selvagem é o livro cuja narrativa é envolvente. Na natureza selvagem é o livro cuja narrativa é envolvente. Qual que é a resposta certa? Eu só queria te dizer o seguinte: cuja estabelece uma relação de pertencimento. A menina cuja borracha sumiu, então a borracha é da menina. Esse cuja tem sempre uma relação de pertencimento, de alguém ser dono de alguma coisa. E esse cujo é para justamente estabelecer essa ligação. É o pronome relativo que estabelece ligação por propriedade. Certo? Então, esta é uma frase correta ou errada? O livro cuja narrativa é envolvente? A narrativa do livro é envolvente. Está certo ou está errado? Esta é a sua resposta. 28. Na tirinha... Vamos ver se dá para aumentar essa tirinha? Dá. Sai daí, rapaz. Não atrapalha não. Vem mais para baixo. Para que você acha que estamos neste mundo, Suzanita? Para dizer a verdade, não sei. Para dizer a verdade, não sei. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou... Sai daí. Decolou de Orly às 5h22, horas de Paris. É claro, depois. Fizemos uma escalada, deixa eu deixar, em Dakar. Outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. Onde trocaram uma pena. E finalmente me deixou aqui. Mas não lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Na fala de Suzanita, o segundo quadrinho, há duas ocorrências da palavra que. Identifique qual delas é pronome relativo. O que às vezes pode ser interrogativo quando você está fazendo uso para uma pergunta. O pronome só é relativo quando ele está na frase substituindo uma palavra ou um termo que ficaria repetido na frase. O que, como pronome relativo, ele é para substituir uma palavra repetida. Se ele não estiver nesta função, ele vai ser outro tipo de palavra. Lembra que eu falei que o cano estourou e você pegou um pano para amarrar, para substituir o cano que você não tinha? Então, o pronome relativo ele tem uma função própria. O pano tem uma função própria, mas você empresta esse pano para fazer uma outra função. Então, você está substituindo algo. O pronome só é relativo quando ele está substituindo o termo da frase. Ele pode ter outra função e aí ele é outra coisa. Tá certo? Até aqui? Por hoje é só. Já fiquei muito... Olha, 14 minutos. Chega. Muito obrigado. Usem máscara, se preparem, terminem os exercícios. Essa apostila a gente termina aqui. Vocês vão até o final dos exercícios e até mais. Tá bom? Deixa eu dar uma voltinha aqui. Legal. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? Só pronome relativo. Dá pra vocês encerrarem essa apostila aqui sem problema nenhum, tá bom? Mas a gente vai até a página 14 hoje. Um abraço. Usem máscaras. Que um dia a gente volta pra escola. Se vocês não usarem máscara, um dia a gente não vai se ver. Um abraço.